Olá, queridos. Hoje no Evangelho de Lucas, nós vamos comentar sobre o capítulo 10, 11 e 12. E no início do capítulo número 10, vai falar sobre o Ide. Jesus chama os seus discípulos, 72, como diz o texto, e os manda de dois em dois para pregar o Evangelho, o reino de Deus. E aqui eu aprendo algumas coisas poderosas sobre o Ide. Está ali no verso número 3 e no verso número 4. Primeiro, verso número 3, vão. Não tem sobre o Evangelho ou sobre o Ide, a propagação do Evangelho na terra, apenas estudar algo teórico de ficar sabendo. Precisa ir para a prática, precisa efetivamente ir, vão. Segunda coisa importante, vão sabendo que serão enviados como cordeiros entre os lobos. O que significa isso? O lobo é aquele que, por benefício próprio, para o seu melhor, faz o mal à ovelha. E é possível, nessa propagação do Evangelho no Ide, cumprindo isso, pessoas tentando preservar sua vida, tentando escolher, proteger o seu bem, faça males aos filhos de Deus. Mas, então a palavra de Deus vai falar sobre vários nãos. Não leve em bolsa, não se preocupe com um saco de viagem, não leve em sandálias. Ou seja, não se preocupe com o Ide, com essa tarefa. Não se preocupe, aliás, indo durante essa tarefa, não se preocupe com as coisas, não tenha preocupações. Onde vou dormir, o que eu vou comer, será que eu vou conseguir me vestir, quem vai me sustentar? E por último, não saúdem ninguém pelo caminho. Ou seja, Deus está falando aqui, Jesus Cristo, sobre a urgência do Ide. Então saiba, a tarefa é urgente, a gente precisa efetivamente ir e não só ficar estudando. E não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Os discípulos foram pregar o Evangelho do Reino de Deus e muita coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu que eles voltaram e voltaram cheios de alegria, diz o verso número 17. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles ficaram tão felizes com o resultado do Ide e sabe de uma coisa, você também vai ter essa experiência. Você vai ter o prazer de voltar cheio de júbilo e alegria pelo cumprimento do Ide. Faça. Aí então Jesus olhou para tudo aquilo e disse assim, olha, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Eu quero dar um motivo para vocês de alegria, não é apenas porque os demônios obedecem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso realmente é muito motivo de alegria. Seu nome está escrito no livro da vida? E uma outra coisa muito importante no verso número 23 e 24, Jesus diz, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha que coisa mais maravilhosa. Jesus está dizendo que muitos profetas e reis queriam estar vivendo o que vocês estão vivendo, mas não puderam. Isso realmente é uma alegria abundante dentro do coração dos filhos de Deus da nova aliança. Tenho o prazer de sentir essa alegria de ver e de ouvir coisas poderosas e extraordinárias por causa do Deus que se fez carne e habitou entre nós. E coisas maiores do que Ele faríamos. Que isso tome conta do teu coração, independente da circunstância que você esteja vivendo, enche o teu coração de alegria de viver o Evangelho de Cristo na terra. Então a palavra de Deus vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque um perito da lei, um mestre da lei vai até Jesus querendo prová-lo, pegá-lo em alguma contradição e pergunta o que é preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus pergunta a ele então como ele interpreta a lei e ele diz, ame a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Jesus então diz, faça isso e viverá. Você está certo. Esse é o resumo da lei mesmo. Ame a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Mas aquele perito da lei pergunta, quem é meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Uma pessoa foi roubada, bateram nessa pessoa e ela ficou caída no chão. Ali os ladrões deixaram. E um sacerdote passa por ele e não faz nada, um levita passa por ele e não faz nada, e um samaritano passa por ele e faz algo. Então Jesus pergunta, quem foi o próximo desse homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Diz o verso número 36. E olha o que o perito da lei respondeu no verso 37.
aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse, vá e faça o mesmo. O que o bom samaritano fez? Teve misericórdia daquele homem que foi assaltado. O que amar o próximo? É agir com misericórdia. Não basta a gente ter um sentimento de pesar pela tristeza que foi acometida sobre uma vida de uma pessoa. O que nós precisamos fazer é ter o desejo ativo de remover essas tristezas do coração delas. Misericórdia é isso. Não é só sentir o pesar, é a gente fazer algo para tirar aquela tristeza do coração da pessoa. Então eu quero chamar você também para agir com misericórdia para com as pessoas. Então no capítulo número 11, a palavra de Deus vai falar sobre a oração. Os discípulos de Jesus vão até ele e dizem assim, Senhor, nos ensine a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Eles viam tanto João Batista orar, como Jesus Cristo orar, era uma prática, era um hábito deles a oração. Eles disseram, nos ensine porque nós também queremos, porque nós percebemos que é através da oração que há poder espiritual e sabedoria, como você tem, Jesus, sobre tudo. Então Jesus, no capítulo número 11, ensina o modelo da oração, Pai nosso que estás no céu, né? Ensina a perseverança da oração, a não desistir, e ensina as promessas da oração, que até o Espírito Santo receberia aquele que orasse. Esse é um segredo da oração a você que deseja saber como orar. Primeiro modelo, Pai nosso que estás no céu, dá-nos, perdoa-nos e não nos deixes cair em tentação. Segundo, a perseverança da oração, olha, porque aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. E por terceiro, as promessas da oração, que é até o Espírito Santo. Olha que interessante, o Espírito Santo é uma bênção que era dada no Antigo Testamento e reservada para poucas pessoas especiais. Jesus disse que agora na nova aliança, aquele que orar, até o Espírito Santo teria. A palavra de Deus vai seguir dizendo no capítulo número 11, vai falar então sobre o sinal de Jonas, sobre a acusação contra Jesus Cristo. Jesus expulsa um espírito imundo, que tornava uma pessoa muda. É isso que aquele espírito imundo causava e destruía na vida daquela pessoa. Quando o espírito imundo foi expulso, aquele homem falou, diz a palavra de Deus no verso número 14, a multidão ficou admirada, mas algumas pessoas diziam que Jesus fazia aquilo expulsando demônios por Beelzebu, o pai dos demônios. Outros olhavam aquilo e pediam de Jesus Cristo uma prova, um sinal do céu. Nos faça um milagre que você é realmente filho de Deus. E Jesus então diz, olha, vocês não vão ter outro sinal que não seja o sinal de Jonas, ou seja, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Creiam. Vocês, como Jesus diz ali no verso número 29, imagine, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Se arrependam, assim como Nínive se arrependeu quando Jonas pregou, se arrependam. Basta a pregação do Evangelho para que vocês se arrependam, vocês não precisam de sinal algum. Então, por fim, no capítulo número 11, no final do capítulo vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, Jesus diz isso várias vezes, ai de vós fariseus, que dão tantas coisas, mas não amam o próximo, nem praticam a justiça, nem amam a Deus. Ai de vocês que amam a honra, ai de vocês que são como túmulos, que as pessoas passam e não percebem, a morte em vocês, mas as pessoas não percebem. Jesus vai falar aqui sobre a hipocrisia dos fariseus. Hipocrisia é fingir uma qualidade, um sentimento bom que não tem. Isso é hipocrisia. E então no capítulo número 12, Jesus vai falar sobre o cuidado. Preste muita atenção nesse capítulo, porque várias áreas que a gente precisa ter cuidado. Primeiro, no capítulo número 12, ali no verso número 1, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com o fingimento de ser, ou de ter uma qualidade, ou de ser uma pessoa boa, mas é só fingimento. Segunda coisa importante é ali no verso número 15, cuidado com a ganância, cuidado com a avareza, cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com entender que a sua vida consiste nos bens que tem e que possui. Cuidado com essas coisas. Verso número 22 vai falar sobre um outro cuidado, não se preocupe com sua própria vida, ou seja, cuidado com as preocupações que a vida tem. Você não pode ter uma vida cristã cheia de preocupações.
Uma outra coisa importante nesse capítulo 12 é um outro cuidado, uma outra atenção que nós temos que ter é com a negligência, é com a preguiça, com a falta de cuidado. Por quê? Do verso número 35 ao 47 vai falar que a necessidade da gente vigiar, estar preparado e quando Jesus voltar, nos encontrar trabalhando. Então tenha cuidado com essas coisas, tenha cuidado de saber que mesmo que a confissão da sua fé em Jesus Cristo cause guerras na sua família, sabe de uma coisa, ainda que você encontre guerras na terra, haverá paz no céu. E por fim do capítulo 12, um outro cuidado é com a tolice espiritual. Porque as pessoas não discerniam os tempos. Sabiam quando ia chover, sabia quando ia fazer sol, mas não sabia discernir o tempo e ter diligência sobre a volta de Cristo. Sabe de uma coisa, Deus está chegando. Deus está chegando e o juízo está às portas, como diz Tiago 5,9. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Saiba discernir as coisas, tenha cuidado então na sua vida. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com a avareza, cuidado com as preocupações dessa vida, cuidado com a negligência e cuidado com a tolice espiritual, não discernir os tempos e a vontade do Senhor. Deus te abençoe.